A Andorra fechou as portas, mas deixou uma janelinha aberta. E vocês sabem qual é? Vou dizer para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre o problema que criou as leis antes e depois, cada mudança, cada número, residência passiva, o perfil mais destruído. Autônomos e empreendedores mais duro, mas com uma janela. Comprar imóveis, um imposto que dobrou. Trabalhadores com contrato menos afetado, mas com mudanças. O caminho que ninguém conta, trabalho temporário por temporada. O que é a autorização de imigração temporária? Quais setores oferecem vagas? Quem pode pedir essa autorização? Os documentos que você vai precisar reunir. O processo passo a passo. Prazos da temporada 2026-2027. Uma novidade que pode mudar tudo para 2026 e 2027. O que muda de temporada para temporada? A questão da experiência. O que o trabalho temporário em Andorra pode significar para você? Quem ainda tem caminho de longo prazo, profissionais liberal com diploma, nômade digital e empreendedor de tecnologia. E uma análise honesta neste vídeo. Ainda vale a pena Andorra? Sigam por aqui porque vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos que vamos! Oi pessoal, já estamos preparando aqui o vídeo novo de Andorra sobre a imigração andorrana e eu quero mostrar para vocês esse cenário maravilhoso que hoje eu decidi gravar. Olha isso, para que vocês vejam por aqui. Isso faz parte, né? Porque Andorra, vocês já sabem, tem uma natureza incrível. Quem tá me acompanhando por aqui já sabe disso, eu amo a natureza. Então resolvi gravar esse vídeo fora de casa, gravar na natureza, com os pássaros, com o silêncio e com tudo isso. Assim que vamos que vamos. E quero dizer para vocês que antes de fechar esse vídeo, preciso te contar uma coisa que pode mudar completamente o plano que você está montando. Andorra. Vocês lembram desse nome? Esse nome que você já ouviu em muitos lugares, né? Esse pequeno país nos Pirineus que todo mundo conhecia como o paraíso fiscal europeu. O lugar que parecia uma porta aberta para uma vida diferente na Europa, com impostos baixíssimos, segurança, qualidade de vida e sem burocracia da União Europeia. Essa porta agora mudou. Devo dizer para vocês que não fechou completamente, mas trocou de fechadura. E quem está chegando agora com as chaves antigas, as informações 2022 a 2025, vai bater a cabeça na porta sem entender o que aconteceu. Deixa eu te mostrar o tamanho do problema, pessoal. Em 2022, para morar em Andorra sem trabalhar, você precisava de aproximadamente 650 mil euros disponíveis. Em 2026, esse número subiu a 1.050.000 euros para uma pessoa sozinha, independente, e tem mais. Parte desse dinheiro você simplesmente não vê de volta nunca mais. Mas aqui está a parte que quase ninguém está falando. Existe um caminho para Andorra que as novas leis não só deixa aberta, como na prática facilitam. Um caminho que não exige 1 milhão de euros, não exige residência permanente, não exige abrir empresa e que pode ser o primeiro passo real de uma vida diferente na Europa. Eu vou te contar tudo sobre esse caminho e sobre o que mais mudou. Fica aqui comigo até o finalzinho porque eu vou explicar tudo nesse vídeo, mas só te peço uma coisa, fica aí até o final, porque as informações importantes não estão no começo, estão no meio e no final. Tem uma revelação para vocês que vai surpreender a maioria das pessoas que está pesquisando agora mesmo vir a Andorra. E daqui a pouquinho também eu vou te mostrar passo a passo como funciona o processo de trabalho temporário em Andorra, quem pode entrar, quais são os documentos, onde se inscrever e o que mudou nessas regras em 2025. É um caminho que muita gente ignora e que pode ser exatamente o que você estava procurando. Assim que vamos começar. Vem comigo. Aproveite e não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação para não perder nada por aqui. E chegamos já com a parte 2, o problema que criou as leis. Para entender o que está acontecendo hoje em Andorra, você precisa entender o problema que gerou tudo isso. E esse problema tem uma cara muito humana. Andorra tem 468 quilômetros quadrados, menos de 95 mil habitantes e é menor do que muitos municípios brasileiros de médio porte. Agora imagine aí, o que acontece quando você coloca dentro desse espaço minúsculo a combinação
destinação mais atraente da Europa. O IRPF mais baixo do continente, máxima de 10%, zero de imposto sobre dividendos, zero imposto sobre herança, uma das menores taxas de criminalidade do mundo, sistema de saúde excelente, natureza, como vocês estão vendo, impressionante nos Pirineus, e apenas 3 horas de Barcelona e de Toulouse. Era questão de tempo, né, pessoal? A partir de 2020, com o boom de trabalho remoto pós-pandemia, Andorra virou destino real para uma nova geração de estrangeiros. Espanhóis e franceses já iam para lá, né, há décadas, mas começaram a chegar italianos, britânicos, pós-Brexit e uma quantidade crescente de brasileiros com patrimônios, todos disputando o mercado imobiliário, que fisicamente não tem espaço mais para crescer. O resultado foi previsível, mas o impacto foi devastador para quem já vive lá. Os preços dos imóveis explodiram em alguns bairros de Andorra la Vella e em Escaldes-Rodani o valor do metro quadrado quase triplicou em 4 anos. E quem pagou o preço foi os próprios andorranos de classe média. O professor, a enfermeira, o funcionário do supermercado, pessoas que construíram toda a sua vida inteira naquele país que de repente, sem conseguir pagar o aluguel onde nasceram. Em setembro de 2023, o governo fez algo sem precedentes na história moderna do país. Suspendeu toda a inversão imobiliária estrangeira. Da noite para o dia, medidas de emergência durou 30 dias mais ou menos, mas o aviso estava dado já, né, pessoal? Então, o processo legislativo começou para valer mesmo. Em fevereiro de 2024, chegou a Lei 3/2024, criando o IEI, um imposto sobre compra de imóveis por estrangeiros que nunca tinham existido antes. Abril de 2025, foi aprovada com 16 votos a favor e 8 em contra, a Lei para o Crescimento Sustentável e o Direito à Habitação, que todo mundo chama Lei Ônibus. E agora, em 2026, chegou a Lei Ônibus 2, que foi ainda mais longe, né? O recado do governo andorrano ficou cristalino. Andorra não quer mais ser o destino de todos, quer ser o destino dos escolhidos. A continuação eu vou mostrar para vocês com números exatos o que isso significa para cada perfil de pessoas. Mas atenção para o próximo bloco, porque tem um número aqui que a maioria das pessoas calculam errado. E esse erro pode custar centenas de milhares de euros do seu bolsilho. Antes e depois, cada mudança, cada número. Vou contando aqui para vocês. Esse tema já é importante dividir em 4 blocos. Por quê? Porque eu posso explicar melhor para vocês. Cada um representa um perfil diferente de pessoa. Prestem bastante atenção, tá? Se o seu também representa nesse perfil. Vamos com o primeiro bloco, que é sobre residência passiva, o perfil mais destruído aqui no país. A residência passiva é para quem quer morar em Andorra sem trabalhar lá, tá? Viver de renda, de investimentos, de aposentadoria, por exemplo, era o tipo de autorização mais procurada por estrangeiros com patrimônio e foi o mais afetado pelas novas leis aqui em Andorra. Primeiro eu explico como era antes, para que vocês possam entender melhor o que realmente aconteceu e o que realmente mudou. Vamos com antes. Você precisava de 3 coisas. Primeiro, um depósito de 50 mil euros para a AFA, né, a Autoridade Financeira Andorrana. Esse dinheiro era seu, tá? Ninguém tocava, ficava imobilizado, sem rendimento, mas quando você fosse embora, pegava esse dinheiro de volta integralmente. Segundo, um investimento mínimo de 600 mil euros em ativos andorranos, imóveis, fundo de investimentos ou outros instrumentos locais. E terceiro, comprovar renda mínima de 300% do salário mínimo andorrano. Total da entrada, aproximadamente 650 mil euros. Tudo seu, tudo recuperável, você não perdia nada. E aí é onde está a mudança. Agora vamos ver como ficou depois dessa mudança de lei. Aqui está a mudança que mais choca as pessoas e que a maioria dos vídeos sobre Andorra não explica com clareza. O depósito de 50 mil euros, aquele depósito que era devolvido para você, agora deixou de ser devolvido. Sim? Não existe mais a lógica do que você deposita e recupera quando for embora. Agora é uma contribuição a fundo perdido para o Estado andorrano. Você entrega e nunca mais vê de volta o seu dinheiro. No caso aqui, esse dinheiro virou uma espécie de presente para o país.
E se você tiver dependente de cônjuge, filhos, são mais de 12 mil euros por pessoa, também é fundo perdido. Uma família de 4 pessoas, por exemplo, você, o cônjuge, os 2 filhos, entra tendo doado 86 mil euros ao governo andorrano antes de comprar qualquer coisa. Isso realmente virou uma loucura. Mas espera que a coisa não acabou aqui, pessoal. Segundo o investimento mínimo em ativos andorrano foi de 600 mil a 1 milhão de euros. Se esse investimento for um imóvel, o valor mínimo do imóvel é de 800 mil. Se for um instrumento financeiro, fundos, títulos, prazos máximo de 36 meses. Depois você precisa reinvestir. A comparação final que eu prometi aqui para vocês é que em 2022, custo mínimo da entrada em torno de 650 mil euros. Em 2026, custo mínimo da entrada ficou em torno de 1.050.000 euros para uma pessoa solteira. Aumento de 61% em menos de 4 anos. E a diferença mais importante não é só o valor, é a natureza do custo. Antes, esse dinheiro era só imobilizado. Agora, a parte dele simplesmente já não volta para você. E aqui tem uma exceção. As novas leis que a maioria das pessoas não conhece, pode ser exatamente o perfil de quem está assistindo esse vídeo agora mesmo. Agora a gente vai chegando com o nosso terceiro bloco, autônomos e empreendedores, mais duro, mas com uma janela aberta. Quer ir para Andorra para abrir a empresa e trabalhar por conta própria? Consultoria, agência, serviço, tecnologia, os novos requisitos são esses. Investimento mínimo comprovado de 50 mil euros no negócio, participação majoritária, mais de 50% na sociedade andorrana, exercício efetivo de funções de direção. Não pode ser sócio no papel, só no papel não, pessoal, tem que estar ativo, atividade econômica real e comprovável. A fiscalização aumentou muito, o depósito de 50 mil euros, a AFA, também passou a ser não devolvível, como eu já falei para vocês. E se você encerrar a empresa ou ficar inativo, há um período de carência de 12 meses antes de poder pedir uma nova autorização, que está a janela que eu mencionei no comecinho para vocês. Projetos de alto valor tecnológico, inovação, empreendedorismo e economia digital ficam isentos de depósitos de 50 mil euros para a AFA. Escrito em lei, pessoal. Política pública deliberada. Andorra decidiu o que é talento digital e está reduzindo a barreira de entrada especificamente para esses perfis. Se você tem empresa de tecnologia, startup, produto digital ou trabalha remotamente para clientes internacionais, essa porta está expressamente aberta para você. No bloco 4, vamos falar de compra de imóvel, imposto que dobrou. Se você compra imóvel em Andorra como estrangeiro, vai pagar o IE, o Imposto sobre Inversão Estrangeira Imobiliária. Antes da nova lei, a primeira propriedade ficava em 3%, a segunda propriedade em 5%. Depois dessas novas leis, a primeira propriedade se quedou em 6% e a segunda propriedade em 10%. Dobrou, pessoal. Numa propriedade de 800 mil, antes 24 era de imposto, agora 48 mil é só imposto, 24 euros a mais, né, só de imposto de adquisição. E um detalhe que quase ninguém menciona: andorranos que vivem fora do país por 3 anos, nos últimos 10 anos, também são tratados como estrangeiro para esse imposto. O passaporte andorrano não garante isenção automática, assim que fica a dica e cuidado aí. Chegamos com o bloco 5, trabalhadores com contrato menos afetado, mas com mudanças. É isso aí, pessoal. Esse é o que mais me pergunta aqui no meu canal. Para quem entra via contrato com empresas andorranas, as mudanças foram menores. Mas existe também autorizações temporárias para trabalhadores de empresas estrangeiras. Prorrogação máxima de 12 anos, infrações graves, proibição de novas autorizações por mínimo 1 ano. Nova modalidade criada, contratação coletiva na origem. Empresas andorranas podem recrutar em bloco diretamente nos países de origem com a taxa de aproximadamente 190 euros com 96 centavos por autorização na imigração. E é o próprio empregador que paga na imigração. Você pega uma autorização na empresa que lhe contratou para pagar esse total. Já tem outra taxa de 116 euros, que essa sim você paga na prefeitura e é o próprio trabalhador que paga, tá? Então aí vocês têm que guardar esse dinheirinho. E os motivos de cancelamento foram ampliados: trabalhar fora do setor autorizado, reagrupamento familiar irregular,
irregular, fraudes nas declarações e descumprimento dos 90 dias mínimo da residência por ano. Todos são motivo agora de cancelamento imediato aqui em Andorra. Agora atentos, porque vem a parte que eu prometi no comecinho e que a maioria dos vídeos sobre Andorra ignora completamente. Existe um caminho que não exige 1 milhão de euros, que não exige residência permanente e que em 2025 e 2026 foi aprovada quase 5.000 vagas para trabalhadores estrangeiros. Fica comigo que eu vou contar bem direitinho isso para vocês. Tenho certeza que esse assunto vai interessar e muito. Vamos com a parte 6, o caminho que ninguém conta. Trabalho temporário por temporada. Esse também é um dos pontos que vocês mais me perguntam por aqui, pessoal. Vamos lá que eu vou contando para vocês um pouquinho sobre esse assunto. Vou te contar sobre a realidade de Andorra que quase ninguém discute quando o assunto é imigração para o país. Enquanto as novas leis fecharam as portas para a residência passiva e tornaram tudo mais caro e mais difícil para quem quer morar de forma permanente, o governo andorrano estava abrindo na mesma época quase 5.000 vagas para trabalhadores temporários estrangeiros. Isso não é contradição não, pessoal, é estratégia. Andorra precisa de mão de obra para funcionar durante as temporadas, né? E esse sistema de autorização de imigração temporária continuou, foi estruturado e ficou mais organizado do que nunca. Mas o que é a autorização de imigração temporária? Vamos lá, vou explicar para vocês isso bem direitinho. A autorização de imigração temporária é um tipo de permissão específica que permite a um estrangeiro residir e trabalhar em Andorra por um período limitado e vinculado a uma temporada do ano, principalmente a temporada de inverno, de novembro a maio, e a temporada de verão, que é de junho a outubro. Não é residência permanente, não é compromisso de longo prazo, é uma entrada estruturada, legal e controlada pelo próprio governo andorrano. E para uma parcela significativa de pessoas, especialmente jovens, que querem ter uma primeira experiência real na Europa. Isso pode ser o passo mais inteligente antes de qualquer decisão maior. Quais setores oferecem vagas? Vamos lá. Os setores que oferecem vagas na temporada de inverno 2025-2026, que já acabou, né? Agora vamos para 2026-2027. O governo andorrano aprovou exatamente 4.995 vagas temporárias, com a possibilidade de ampliação de até 30%, o que pode chegar a ser 1.494 vagas. A divisão por setor foi a seguinte: setor hoteleiro, incluídos os estabelecimentos na estação de esqui, que foi 3.366 vagas, né? Trabalhadores das próprias pistas de esqui, operadores, montadores, instrutores de esqui, pessoal de segurança das pistas, manutenção e etc. Para essas foi reservada 1.090 vagas. No comércio geral, incluindo aluguel de material esportivo e atividades imobiliárias, 455 vagas. Empresas de limpezas e lavanderia foram 120 vagas. Agências de viagem, 45 vagas. São setores com demanda real, pessoal, contratação estruturada e o processo oficial pelo governo de Andorra. Assim que essa foi as vagas disponíveis para a temporada de 2025-2026 e serão mais ou menos para 2026-2027. Fiquem atentos porque vão abrir essas vagas a partir de outubro, tá? Já estão abrindo vaga para a nova temporada de inverno. Mas quem pode pedir essa autorização, Ana? Vamos lá, pessoal. Para se candidatar à autorização de imigração temporária em Andorra, você vai precisar preencher 3 condições básicas. Primeiro, enquadrar-se dentro da cota aprovada pelo governo para aquela temporada, tá? Que vocês vão se inscrever. As cotas são publicadas no início de cada temporada, geralmente em outubro, como eu já estava falando para vocês antes, para o inverno, e em março, abril para o verão. Segundo, ter um contrato de trabalho firmado com uma empresa legalmente constituída em Andorra. Isso é importante, tá, pessoal? O contrato vai precisar ser assinado por você e pela empresa contratante antes da entrada do processo de imigração. O terceiro ponto é comprovar que tem alojamento no Principado de Andorra. Isso é outra coisa importante, pessoal. Pode ser um contrato de aluguel em seu nome ou um certificado emitido pela própria empresa contratante confirmando que prevê alojamento ao trabalhador. Nesse caso, também serve uma autorização de empresa alegando que você vai se hospedar em tal endereço e a data determinada que você vai ficar em dito endereço. É importante aqui, pessoal, desde outubro de 2025, o governo andorrano passou a exigir também a apresentação de um bilhete de regresso ao país de origem com data definida, tá? Não é um bilhete em aberto, a data tem que estar marcada sim ou sim. E essa medida foi criada para evitar situações de irregularidade. Aqui é para os casos em que trabalhadores chegavam sem contrato,
voltar sem alojamento garantido e tentavam encontrar emprego já dentro do próprio país. Assim que isso mudou muito. Isso criou problemas muito sérios em temporadas anteriores e o governo decidiu agir. De fato, a entrada da temporada de inverno 2025, mais de 200 pessoas tiveram a entrada negada na fronteira por não terem cumprido os novos requisitos do governo. 200 pessoas foram mandadas de volta, sem exceção. Portanto, a regra é clara. Você chega com tudo resolvido ou não entra no país. Os documentos que você precisa reunir. Quais são? Para dar entrada no processo de autorização temporária, você vai precisar dos seguintes documentos. Anota tudo bem direitinho aí para que não fique nenhum de fora, pessoal. Porque essa lista é exatamente o que o Serviço de Imigração de Andorra exige. E sem esses documentos você não vai conseguir. Número 1, formulário oficial de solicitação de autorização de imigração temporária, preenchido e assinado por você e pela empresa andorrana contratante. Esse formulário você vai encontrar no G1 disponível no site do governo andorrano em imigração.ad. No número 2, passaporte válido, claro, original e 2 cópias, sendo uma para a empresa e outra para a imigração. Se você tiver dupla nacionalidade, os 2 passaportes precisam ser apresentados. Número 3, certidão de antecedentes criminais do seu país de nascimento, do seu país de nacionalidade e de todos os países que você trabalhou, devidamente apostilada pela Convenção da Haia. Mas atenção aqui, pessoal, qualquer anotação de antecedentes, independente do tipo ou do país, resulta em negação automática de autorização. No número 4, vamos falar de declaração juramentada relativa a antecedentes criminais. É um documento adicional que você assina afirmando que não tem antecedentes, além do que já declarou. No número 5, uma fotografia recente no formato 35 por 40 mm, fundo neutro, rosto completamente visível, sem chapéu ou endereços, tá? Número 6, documentos comprovando o alojamento em Andorra. Pode ser cópia do contrato de aluguel, escritura do imóvel ou certificado emitido pela própria empresa contratante. Número 7, bilhete de regresso ao país de origem latino como data definida, semi-aberto, tá? Obrigatório desde outubro de 2025 para trabalhadores não comunitários. No número 8, se você já trabalhou em Andorra em temporadas anteriores, precisa apresentar também os pontos do CAS, né? A Caixa Andorrana de Seguridade Social, que comprova as temporadas trabalhadas. Agora eu vou trazer para vocês o passo a passo, né? Vou explicar como funciona o processo na prática do zero ao início do trabalho. No passo 1, encontrar o empregador. Essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer sim ou sim. Você precisa de um contrato com uma empresa andorrana antes de qualquer coisa. O processo não começa sem isso, né, pessoal? Tira isso da cabeça, não começa. E onde eu posso procurar? A sua primeira opção é o Serve de Ocupação, o serviço de emprego do governo andorrano, em governo.ad/trabalho. É o canal oficial onde as empresas andorranas publicam vagas com autorização para contratar trabalhadores temporários estrangeiros. Já a segunda opção são os portais das próprias empresas. O exemplo mais significativo é o Grande Valira Resorts, o maior complexo do esqui de Andorra, que engloba 3 opções. O Grande Valira é Ordino, Arquiles e o Arinsal. Só a Grande Valira Resort oferece cerca de 1.200 empregos por temporada em áreas como pistas de restauração, atendimento ao cliente, manutenção e aluguel de equipamento. O processo seletivo deles é gerenciado pelo próprio portal deles mesmos, o rhgrandvalira.com. Outras empresas como Natulândia, hotéis, restaurantes e comércio vinculados ao turismo de neve também contratam regularmente para essas temporadas. Mas atenção aqui, pessoal, nas próprias estações recomenda explicitamente não confiar em intermediários ou agências não oficiais. Não caiam nessa cilada. O processo deve ser feito diretamente com as empresas ou pelo portal do governo. Qualquer pessoa que se apresente como agente para conseguir emprego em Andorra para você pode acreditar, é quase sempre um fraude. Vamos para o passo 2. No passo 2, você vai assinar o contrato e reunir toda essa documentação. Com o contrato em mãos, você começa a reunir os documentos. O ponto de atenção maior aqui é a certidão de antecedentes criminais apostilada, tá? Por que eu digo isso? Porque esse documento leva tempo para ser emitido e precisa estar no prazo de validade quando você der entrada no seu processo. Mas lembrando também que ele tem pouco tempo para se vencer, então cuidado aí. A apostila da Convenção da Haia, no caso do Brasil, é feita nos cartórios de nota ou tribunais de justiça estaduais, dependendo do documento.
Recomendo também calcular pelo menos 3 a 4 semanas para ter tudo em ordem e aí você começar a dar entrada no seu processo de trabalho em Andorra. E chegamos já com o nosso terceiro passo, que é dar entrada na solicitação de autorização. Esse processo tem que ser presencial. Você apresenta toda a documentação no Serviço de Imigração de Andorra em Andorra La Velha, tá na capital. Uma atenção importante aqui, o próprio governo recomenda que esse processo seja coordenado pela empresa contratante, que frequentemente tem um departamento de recursos humanos habituado com os trâmites, tá? No caso de Grande Valira, por exemplo, o departamento do RH acompanha o trabalhador durante as 24 horas seguinte à entrada da documentação. O passo 4 é receber a autorização e o cartão verde. Aí já é um passo já mais avançado. Com a autorização aprovada, você vai receber o seu cartão verde, o documento físico que comprova a sua autorização para residir e trabalhar em Andorra. Ele traz seus dados, sua foto, tipo de autorização, data do início e data do vencimento que você vai estar no país. Esse documento precisa ser portado sempre junto com o passaporte durante toda essa temporada. No quinto passo vai ser a inscrição na CAIS. Após a aprovação da autorização, você precisa fazer o registro na CAIS. O que é a CAIS? A CAIS é a Caixa Andorrana de Seguridade Social. Essa inscrição é obrigatória e dá acesso ao sistema de saúde andorrano durante o período que você está trabalhando no país. No sexto passo, vamos falar de carreira contributiva para estrangeiros. Você precisará de 6 anos demonstrável na profissão que você for contratado. Vamos lá. Precisará ser um documento oficial do país que você contribuiu nos últimos 6 anos, ou uma carta da empresa que você trabalhou informando o dia da entrada e a saída, a sua posição de cargo e as tarefas que você desempenhou nessa empresa, assinada pelo gerente da pessoa, diretor ou até mesmo o proprietário da empresa, em folhas timbradas e apostiladas. E o mais importante, com a assinatura autenticada. No passo 7, vamos trazer para vocês o número fiscal. O que é o número fiscal? Vamos lá. O número fiscal apostilado, lembrando também que se você estiver casado ou em união estável, tem que demonstrar com uma certidão de casamento ou um comprovante de união estável. Tem que ser a original, tá, pessoal? E com o selo da apostilha, tenham cuidado aí. Agora a gente vai trazer para vocês os prazos que são as temporadas 2025, 2026. No caso aqui, a de inverno já acabou, mas mesmo assim eu vou dizer porque também será a mesma temporada de inverno para 2026, 2027, tá, pessoal? O período de submissão de pedidos para a temporada de inverno de 2025 e 2026, que será para 2026, 2027, foi 16 de outubro e de 2025 a 31 de março de 2026. Os prazos de vigência das autorizações variam por setor, tá? Setor hoteleiro e limpeza, válidas até 15 de junho de 2026 e a estação de esqui, comércio e agência de viagem, autorização válida até 3 de maio de 2026. Para a temporada de verão e para a temporada de inverno, por exemplo, 2026 e 2027, fiquem atentos às publicações do BOPA, tá? O Boletim Oficial do Principado de Andorra, onde todas as cotas e regulamentos são publicados oficialmente no site oficial. Uma novidade que pode mudar tudo em 2026 e 2027. Fiquem atentos, o governo andorrano está a desenvolver uma plataforma digital centralizada prevista para entrar em operação piloto no primeiro semestre de 2026, que vai gerir todos os processos de contratação na origem. Isso significa o quê? Significa que a partir da temporada 2026 e 2027, empresas andorranas poderão recrutar trabalhadores diretamente nos países de origem, incluindo o nosso Brasil, de forma coletiva e totalmente digital, com gestão de documentação e autorizações, acompanhamento e retorno ao país de origem feitos de forma integrada. É um sistema que, se funcionar como o governo planeia de verdade, vai tornar o processo muito mais organizado, mais fácil e potencialmente mais acessível para trabalhadores brasileiros que querem fazer uma temporada aqui em Andorra. O que muda de temporada para temporada? Então, a questão da experiência, pessoal. Aqui tem uma informação muito importante que vai impactar quem quer fazer mais de uma temporada, por exemplo. O governo andorrano tem um sistema de requisitos de experiências profissionais para trabalhadores não comunitários que já fizeram temporadas
anteriores. Mas como isso funciona? Vamos lá. Funciona assim. Se é a sua primeira vez, se é a sua primeira temporada, né, você precisa ter pelo menos 3 anos de experiência profissional comprovada na mesma ocupação para a qual está sendo contratado. Se você já fez uma temporada aqui no país, precisa de 2 anos de experiência adicional. E se já fez 2 temporadas, vai precisar somente de 1 ano de experiência adicional. E se já fez a 3 ou mais temporadas, não há exigência de experiência adicional. Você já é contratado diretamente. Para contar com uma temporada completa, você vai precisar ter trabalhado pelo menos 4 meses completos na mesma ocupação nessa temporada, ou 3 meses completos durante a temporada do verão. Isso significa que quem faz mais de uma temporada consecutiva fica cada vez mais estabelecido no sistema e com menos burocracia a cada renovação. Isso é fantástico. O que o trabalho temporário em Andorra pode significar para você? Vou ser direto sobre isso, tá, pessoal? O trabalho temporário em Andorra não é a mesma coisa que morar em Andorra. Não é te dar residência permanente. Não te dá acesso direto ao passaporte andorrano e o mercado de trabalho é pequeno. A concorrência é real de verdade, mas é uma porta de entrada real e legal para o país. Você vai viver em Andorra por uma temporada inteira, vai trabalhar, contribuir para a segurança social local, acumular históricos no país, vai conhecer o funcionamento real da vida andorrana, as regras, os custos, as oportunidades e vai também tomar a próxima decisão, seja ela ficar mais tempo no país, pedir uma autorização de residência ativa ou seguir para outro caminho com a experiência real de quem já viveu lá, né? Não só de quem pesquisou de longe, quem viveu a realidade. Para muita gente, especialmente quem está numa fase de transição, essa pode ser uma forma mais inteligente de começar fora do seu próprio país de origem. Agora que você já conhece o caminho temporário, vamos falar dos perfis que têm caminhos de longo prazo aqui aberto em Andorra. Porque existe perfis específicos que as novas leis favorecem e muito. E um deles vai te surpreender. Vamos falar do nosso primeiro perfil. Na parte 5, quem ainda tem caminho de longo prazo aqui no país. Além do trabalho temporário, existem 4 perfis que ainda têm caminhos reais de longo prazo aqui nesse país. O primeiro perfil é profissional liberal com diploma. Por exemplo, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, dentista, psicólogo. Você tem diploma de tudo isso? Você tem um diploma universitário que permite registro em colégio profissional andorrano? Você tem um caminho que as novas leis praticamente não tocaram e deixaram intacta. A residência por profissional titulado não existe o depósito de 50 mil euros na AFA. Existe registro no colégio profissional, contribuição no CAIS e exercício efetivo da profissão. Custo de entrada muito menor, caminho claro para permanência e futura cidadania. Se você tem diploma profissional e quer morar na Europa com menos burocracia, esse caminho em Andorra merece estar no topo da sua análise. O segundo perfil é o nômade digital e empreendedor de tecnologia. Esse foi outro. Andorra criou vistos específicos para nômades digitais. As novas leis criaram isenção de depósito obrigatório para projetos de inovação e economia digital. O governo andorrano está a escolher este perfil de forma ativa e explícita. Se você fatura em euro ou em dólar para clientes fora de Andorra e quer uma base europeia estável com impostos baixíssimos, o país está te chamando para viver nele. Vamos com o nosso perfil número 3, que é o patrimônio acima de 1.200.000 euros, tá? Se você tem esse valor disponível e quer o melhor produto tributário da Europa, Andorra continua difícil de superar. Nenhum país membro da União Europeia oferece um IRPF máximo de 10% com este nível de segurança, estabilidade e qualidade de vida. As regras ficaram mais rígidas, isso é certo, mas o produto continua sendo genuinamente único no continente. O quarto perfil é esportista, cientista ou artista de projeção internacional. Andorra mantém a autorização especial e muito mais favorável para figuras de destaques internacionais nessas áreas. Se você tem carreira de nível internacional em esporte, ciência ou artes, vale consultar diretamente um advogado de imigração andorrano, porque aí você vai ter muita vantagem. Então eu quero fazer aqui uma análise honesta. Ainda vale a pena ir para Andorra? Deixa eu ser bem
completamente honesta com você. Andorra sempre foi o hack da Europa. Um atalho, uma forma de ter os benefícios do continente sem a burocracia da União Europeia, que é muito pesada, e sem os impostos pesados também. Esse hack ficou mais difícil? Sim, é verdade. Mas o país não fechou a porta de todo, só ficou mais seletivo. E ao mesmo tempo que fechou a porta da residência passiva para quem não tem patrimônio alto, manteve aberta o caminho do trabalho temporário, do profissional liberal, do empreendedor digital. A pergunta que você precisa responder não é mais Andorra é boa. A pergunta que você precisa responder é: qual é o meu perfil agora para entrar em Andorra? Se você tem mais de 1,2 milhão disponível e quer eficiência tributária real, Andorra é provavelmente o melhor produto da Europa para você. Você não vai encontrar outro em nenhum lugar. Se você é profissional com diploma ou empreendedor de tecnologia, você ainda tem portas abertas e o custo de entrada é bem menor. Se você quer uma primeira experiência real na Europa, sem compromisso de longo prazo e sem precisar de grande capital, o trabalho temporário por temporada existe. É legal, é oficial e aprovou quase 5 mil vagas só no inverno de 2025-2026. E se você não se enquadra em nenhum desses perfis, então a Andorra pode ter realmente saído do seu radar por agora. E existem outros países, Portugal, Grécia, Hungria, com caminhos diferentes para perfis diferentes. A informação mais cara que existe é a informação errada no momento de uma decisão que custa centenas de milhares de euros, que você trabalhou toda a sua vida para poupar esse dinheiro para mudar a sua vida. Espero que este vídeo tenha te dado as informações certas e que vocês tenham assistido do princípio ao fim e entendido tudo que eu estou falando aqui para vocês. Antes de terminar a revelação que eu prometi lá no comecinho para vocês, não sei se você lembra, qual é o perfil que as novas leis de Andorra na prática favorecem. Um deles é o empreendedor de tecnologia. Enquanto as leis fecharam as portas para patrimônio médio e tornaram a residência passiva muito mais cara, criaram também uma exceção explícita escrita em lei para projetos de inovação, economia digital, empreendedorismo e tecnologia. Isenção de depósito, menos burocracia, sinal claro de política pública, pessoal. O governo andorrano escolheu o tipo de talento que quer dentro do seu país e esse talento é o digital. Se você tem empresa de tecnologia ou produto digital e ainda não tinha considerado Andorra porque achava que era para quem tem muito dinheiro, você pode estar olhando para o país errado. Mas existe uma pergunta aqui que eu precisava te fazer e eu vou fazer, né? E que ninguém faz quando o assunto é morar fora. O que acontece com o seu plano quando as regras mudam? Andorra não avisou, Portugal não avisou, Malta não avisou. Fiquem atentos por aqui, porque nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês uma simulação real de custo com 3 perfis concretos, números na tela e comparo a Andorra com Portugal, Malta e Chipre. E mostro também os números exatos que determina para qual perfil Andorra ainda faz sentido. Se esse vídeo chegou até você no momento certo, se mudou ou confirmou alguma coisa ou alguma dúvida no caminho que você está traçando, me faz aí um favorzinho simples que significará muito para o nosso canal. Compartilha com alguém que está considerando morar fora. Curte aí também, se inscreve no canal, é grátis, pessoal, não custa nada. E me conta também nos comentários, você está planejando vir para Andorra? O que mudou para você? Conta também nos comentários qual perfil você se encaixou mais. Você está pensando em residência permanente, em trabalho temporário, em empreendedorismo? Quero saber onde você está nessa jornada. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Até o próximo vídeo. Nos vemos em Andorra. Seguimos por aqui. Tchau.